Estamos retornando com o programa Em Comum pela Rede TV e hoje eu tenho o prazer de receber um dos pré-candidatos a prefeito de Manaus, o Marcelo Ramos. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu primeiramente quero mostrar para o meu telespectador esse livro que você vai lançar no dia 25, né? Isso. É um livro escrito por você que reúne uma série de crônicas, Conversa com o Meu Pai. Eu achei tão interessante isso, porque eu te conheço há muito tempo e sei o quanto você é família. E você demonstra isso mais uma vez. Sim. É bom que o eleitorado também saiba disso, estou fazendo propaganda aqui, como a família deve ser valorizada sempre. Sim. E o pai e a mãe são importantes nas nossas vidas. Sim. Primeiro, obrigado, Júlio. Alegria estar aqui com você, que é um amigo querido já de longas datas. Esse é o meu 4º livro, eu já publiquei 3 livros, os 3 livros de crônicas que eu publicava no jornal. E esse é um livro um pouco diferente, um livro simples, de poucas páginas, mas um livro que talvez expresse os meus mais puros sentimentos. Eu perdi meu pai com 12 anos. Minha mãe, com 32 anos, ficou viúva com 4 filhos, eu era o filho mais velho. E de lá em diante eu sempre carreguei muito essa ausência, mas nunca fiz disso um motivo de sofrimento. Sempre fiz disso um motivo de lembrar dos bons momentos que eu tive com ele. Dos melhores momentos que você teve com ele. E lembrar das lições que ele me deu nos 12 anos que nós tivemos de convivência. E no dia 6 de outubro de 2011, que é a data do falecimento do meu pai, eu estava em casa muito triste e de repente sentei no computador e comecei a escrever um texto como se eu estivesse conversando com ele. Publiquei esse texto nas minhas redes sociais e teve uma repercussão. E eram diálogos que você teve com ele. Exatamente. Quando como menino. Como se eu conversasse com ele. Como se eu pudesse hoje parar, dizer para ele sentar que no você meu gostaria de computador dizer. E dizer para ele o que eu estou passando, a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, as lições que eu aprendi com ele, as minhas angústias da política, as minhas angústias da vida. E de lá em diante eu aprendi a tudo dividir com ele. Então, todos os momentos de maiores angústias, eu sento no meu computador e divido com a figura do meu pai, que pode ser ausência física, mas que é muito presença espiritual, de amor na minha vida. E esse livro é isso. Isso é um bom exemplo, porque muita gente diz assim, meu pai não é presente, né? Meu pai foi embora, meu pai não sei mais o quê. Mas isso não quer dizer que você transforme isso num sentimento de dor, né? Muito pelo contrário. Você tem que extrair de um relacionamento com pai e mãe o melhor que você puder, né? Você fez isso. Sim. Procurou tornar essa ausência física uma coisa gratificante para que você pudesse mantê-lo sempre vivo na sua memória e da família toda. Exatamente. Não é? Os teus filhos não conheceram o avô, mas eles vão permanentemente saber que o avô era uma pessoa boa. Vão conhecer pela história que eu vou contar. Pela história que você vai contar, que são os melhores momentos que você extraiu dessa pouca convivência de 12 anos. Porque a gente tem que dizer que é pouca convivência. Sim, né? Mas Deus nos determina aquilo que Ele acha que a gente pode... Eu falo inclusive um pouco disso num dos textos, Júlio, que eu digo o seguinte: eu nunca lamentei de Deus o fato de ter tirado meu pai. Eu não sei se eu seria um homem melhor se eu tivesse a presença física do meu pai. As dificuldades me forjaram como um homem mais sensível, como um homem mais capaz de olhar a dificuldade dos outros, como um homem que assumiu responsabilidades muito cedo. A ausência dele fez a nossa família muito mais unida. Você conhece um pouco a minha família, são pessoas absolutamente próximas, amorosas, né? Juntas, e nós nunca perdemos isso. Então, eu não sei se eu seria um homem melhor se eu tivesse a presença do meu pai, se eu tivesse aquele cuidador nos momentos da minha adolescência. Se você ia ficar assim, igual aqueles filhinhos de papai, né? Exatamente. O pai está aí mesmo, ele está pagando as contas, deixa eu... Então eu não olho a ausência. A perda do meu pai foi um movimento muito brusco. Lógico. O meu pai estava jogando uma partida de futebol, eu sentado na beirada do campo, eu com 12 anos, em 85, dia 6 de outubro de 85, e o meu pai saiu do campo e disse: filho, chama a tua mãe que eu estou passando mal. E eu fui chamar minha mãe, quando eu voltei, meu pai tinha falecido. Então, algo muito brusco, muito forte. Você fala isso no livro? Falo isso, muito forte desse momento que na você minha passou? vida. Mas eu resolvi não guardar a dor desse momento. Eu resolvi guardar a alegria dos 12 anos que eu tive com ele. É algo um pouco parecido, eu também falo isso no livro, você também acompanhou isso na minha vida, que foi a perda da minha filhinha, da Maria Carolina,
com 3 meses. Que ninguém quer enterrar filho, né? Ninguém Inverte foi a ordem natural preparado, das né, para coisas. enterrar um filho, né? Inverte a ordem natural das coisas. E eu lembro, Júlio, que o dia que a minha filha faleceu, talvez tenha sido um dos dias que eu mais trabalhei. Eu acordei muito cedo, saí muito cedo de casa. Ela teve uma meningite fulminante. E quando eu estava com ela dentro da ambulância, eu falei para o motorista, na UTI móvel, eu falei para o motorista, eu falei, como é a vida, né? Esses 3 meses que a minha filha viveu, talvez tenham sido os 3 meses que eu mais trabalhei e que eu mais estive fora de casa para dar um conforto para minha família. E se eu pegar tudo que eu ganhei de dinheiro e colocar aqui dentro agora, não vale nada, né? Então, assim, o que vale da vida é o amor que a gente planta, é os exemplos que a gente deixa. Eu conversando claro que todo mundo precisa de dinheiro para viver, lógico, mas né? Nós não podemos ser refém disso. Isso desumaniza as pessoas. Eu, conversando contigo, eu cheguei à seguinte conclusão. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Exatamente. Você ficar sofrendo porque a sua filha foi embora. Foram momentos prazerosos que você brincou, passou, como foi momentos prazerosos para o seu pai. Você não teve a oportunidade de se despedir dele. Sim. Mas, evidentemente, você o faz por meio de diálogos, né? E eu brinco com ela, brinco com ele. Um dos textos é isso. Eu digo que estou na sala da minha casa e, de repente, olhei e ele estava brincando com uma criança. E eu que sempre lamentei o fato dele não ter brincado com o meu filho Gabriel, naquele momento estava tendo a capacidade de perceber que ele estava brincando com a Carol, que está lá com ele. Você é católico, evangélico, você acredita em reencarnação? É uma curiosidade agora do pré-candidato, porque às vezes a gente fica querendo saber, né? Você falando disso, é sinal que você acredita que eles estão em outro plano, mas eles continuam vivos. Eu sou católico, eu tenho muita crença em Deus. Quando a minha filhinha morreu, eu tenho um tio que é médico intensivista, trabalha na UTI, portanto convive com a morte. Né? E quando a minha filhinha morreu, eu muito angustiado fui conversar com ele e ele disse assim: Marcelo, fecha teus olhos. Aí eu fechei. Ele disse: tu é capaz de ver teu pai? Eu sou. Se eu fechar hoje meus olhos, eu sou capaz de ver perfeitamente. Perfeitamente como ele era quando partiu. Se eu fechar meus olhos, eu sou capaz de ver a minha filha. Eu disse: eu sou. Ele disse: então é porque ele está aqui. E tu ainda te emociona com isso muito? Sim, sim, mas assim, não é sofrimento, não é mais dor, é uma saudade gostosa. Uma saudade gostosa. Gostosa. De que você conviveu com 2 pessoas que foram importantes na tua vida e que está tudo registrado nesse livro. Eu quero agradecer a Livraria Valer, que é a minha editora, quero agradecer o Tenório Teles, que é o meu editor, agradecer a Grafisa, que fez o livro, agradecer o meu amigo Dissiquinha e o Teatro Manauara, que abriram espaço para que a gente fizesse o lançamento lá. Então, esse livro também tem a presença de muitos amigos e muitas pessoas que eu quero bem. O Tenório, que é luz na minha vida. Isso é bom. Eu brinco que o Tenório é o meu oráculo, né? Sempre tem aqueles momentos de angústia. E você pode ter certeza que o Tenório foi colocado na sua vida pelo seu pai, pela sua filha, para lhe conduzir para o melhor. Né? Todas as pessoas que parecem da nossa vida, eu tenho muita elas sorte, têm muita importância na nossa vida. Né? Eu falo isso, eu tenho muita sorte. O meu pai se foi muito cedo, mas eu tive a sorte de, na minha caminhada de vida, encontrar figuras espetaculares que eu falo delas no livro. Encontrar o Eider Ricardo Bindá Afonso, que foi um professor, um cara que me orientou, muito importante na minha vida, o Tenório Teles e muita gente o Arnaldo, pessoas que acabaram, de certa forma, ocupando um espaço de orientador, de exemplo. Então, eu não tenho nada o que reclamar da vida. Isso é bom. Vamos agora abordar um pouco desse seu pré-aquecimento para sair candidato a prefeito de Manaus. É uma decisão que você já alimentava há muito tempo e agora, com o apoio do PR, se juntou ao ex-prefeito Alfredo Nascimento, que viu em você uma proposta de modernização do partido, inclusive oxigenação do partido, um novo fôlego para o partido. Né? Nem que o PR esteja velho, mas sempre é bom a gente ter pessoas com novas propostas que venham somar com o partido. Foi nisso que o senador, ex-senador, deputado, eu não sei nem como tratar o Alfredo, porque são tantos cargos. E o Alfredo é uma pessoa... Seu amigo, né? Que me quer super bem. E ele é uma pessoa tão abençoada que tudo da vida do Alfredo caiu assim no colo dele. Olha, foi para ser secretário, para ser prefeito, para ser ministro, ele nunca correu atrás. Sim. Tudo é muito... Aí caiu agora você, para ser uma das figuras importantes nas próximas eleições. Você está tendo o teu plano de governo elaborado por uma equipe de especialistas, uma equipe de peso, né? Sim. Como é que está sendo feito isso? Olha lá, Júlio, primeiro eu quero
falar da minha gratidão ao Alfredo e ao PR. Num momento em que os políticos tradicionais do Amazonas faziam tudo para que eu não tivesse nem legenda para disputar a eleição. É impressionante, né? Alfredo... Como as pessoas querem jogar abaixo do tapete as propostas daqueles que poderão substituí-los. Exatamente. Né? No futuro. Né? E foi o Alfredo que fez esse gesto, porque o Alfredo é o presidente nacional do partido, era o presidente estadual, podia ser ele o candidato, mas ele percebeu que era a hora de uma virada geracional na política do Amazonas. Então, um gesto de grandeza dele que eu tenho muita gratidão. E, por outro lado, não foi só uma mudança, um gesto dele, foi uma mudança minha também, entendeu, você Júlio? Você saiu de um eu partido para o outro, assim, foi uma mudança radical. Mas mais do que isso, olha lá, Júlio, eu percebi que um líder não é o homem que sabe tudo, que tem solução para tudo e que julga todos os outros. Não. O líder é um homem capaz de extrair o que há de melhor em todas as pessoas. E cada um dos que o cercam. Exatamente. Né? Então, um líder não pode ser um homem cheio de preconceito, cheio de solução para tudo. Então, eu percebi... Deus Sol, né? Eu sou o representante de Deus na Terra. Então, aquele discurso messiânico que eu carreguei durante muito tempo, de que só eu prestava, de que só eu sabia o que fazer, ele não é um discurso que caracterize um líder. Um líder é um homem capaz de extrair o melhor das outras pessoas. Então, hoje eu estou mais maduro, mais preparado para reconhecer os acertos de gente que passou pela tradição política do Amazonas, mais preparado para ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Eu estou fascinado pelo Winston Churchill, estou lendo a biografia dele, escrita pelo atual prefeito de Londres, e ele tinha coisas especiais. Quando perguntaram dele se ele era de esquerda ou de direita, ele disse: eu extraio de melhor da esquerda e da direita, porque é isso que expressa o sentimento melhor da população. Então, a solução está no diálogo, está na tolerância, na capacidade de ouvir as pessoas. Então, hoje eu me sinto muito bem dentro do PR, tenho uma relação muito fraterna e leal com o Alfredo, e a gente tem procurado construir uma pré-candidatura em bases sólidas, que aponte um caminho seguro para o futuro da nossa cidade. Nosso plano de governo é coordenado pelo professor Maurício Brilhante, que é um jovem de 37 anos, mas doutor pela Fundação Getúlio Vargas, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, e nós temos ouvido vários especialistas nas mais diversas áreas, porque não basta dizer que você quer mudar o que está aí, você precisa apontar um caminho, e um caminho seguro, responsável, que as pessoas possam acreditar que o futuro delas pode ser diferente. Uma das propostas que o Alfredo implantou na cidade, que eu tenho como assim o melhor, foram as casinhas da saúde, não é? Nós tínhamos as casinhas da saúde e que elas perderam esse fôlego, mas era muito importante porque é saúde preventiva. Perfeito. Evitar que a população adoeça, né? Olha lá, Júlio, quando a Constituição fala de saúde, o primeiro inciso do artigo que fala de saúde, ele fala em promover saúde. Então, a primeira responsabilidade da ação de saúde pública do Estado, e aí a União, os estados e os municípios, não é curar a doença, é promover saúde. O poder público não pode olhar para o cidadão, a política de saúde pública não pode olhar para o cidadão só quando ele já está doente. Na verdade, é um gasto muito maior. É a saúde que chega antes da doença. E o Alfredo, quando trouxe o médico da família, era isso. O médico visitava a casa das pessoas. Hoje o médico da família está trancado dentro da UBS, as pessoas estão tendo que pegar fichas na UBS para ser atendidas na semana seguinte. E esse atendimento muitas vezes fica mais complexo. O que acontece? Quando você não tem, por exemplo, o hipertenso, quando ele não tem o captopril, o diabético, quando não tem metformina, ele tem um pico de glicose ou um pico de pressão, vai ter um atendimento muito mais caro e muito mais doloroso para ele. Então, o médico da família, ele faz com que essas pessoas que tenham doença de uso contínuo tenham tratamento contínuo e, portanto, uma vida mais confortável. E ele consegue perceber que muitas doenças, principalmente na periferia de Manaus, são doenças decorrentes da fome. Nós ainda temos muita desnutrição. Muitas vezes não pela falta de alimento, mas pela falta de qualidade no alimento. Então, o médico, às vezes, tem que receitar comida. O médico, às vezes, tem que receitar noção de higiene, porque nós somos a segunda pior capital do país em atendimento de rede de esgoto. Então, a falta de saneamento básico, a falta de água tratada e, às vezes, a noção de higiene é um instrumento muito mais eficiente do que esperar ficar doente para tratar com remédio. Então, nós precisamos resgatar aquela ideia, aquela essência do programa médico da família, da visita domiciliar.
da estratégia de saúde da família chegar até a casa das pessoas. Estratégia de saúde da família não pode funcionar trancado num prédio. Tem que funcionar andando pelas ruas e visitando a casa das pessoas. Eu faço um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno com o Em Comum, conversando com o pré-candidato Marcelo Ramos. Até daqui a pouco.